a paz do Mestre querido Jesus possa nos envolver, que a luz divina possa estar conosco, iluminando as nossas consciências e penetrando em nossos corações, para que, sensibilizados dos ensinamentos de Jesus, possamos colocar em prática em nossa vida diária. Vamos dar início ao nosso trabalho falando de uma passagem que se encontra no Evangelho, que está em Provérbios, no capítulo 26, que se encontra no versículo 23 ao versículo 26. Como a camada de esmalte sobre o vaso de barro. Vamos prestar atenção a esse texto, que eu achei esse provérbio muito interessante e que traz lições valiosas para todos nós. Como a camada de esmalte sobre o vaso de barro, os lábios amistosos podem ocultar um coração mau. Quem odeia disfarça as suas intenções com os lábios, mas o coração abriga a falsidade. Embora a sua conversa seja mansa, não acredite nele, pois o seu coração está cheio de maldade. Ele pode fingir e esconder o seu ódio, mas a sua maldade será exposta em público. Há pouco tempo eu coloquei esse texto lá na passagem, no estudo nosso do Evangelho de Jesus, e alguém colocou abaixo dizendo: não entendi. Eu olhei o texto, eu já fiz até uma palestra sobre esse texto, mas eu olhei o texto e disse: gente, como é que a gente vai explicar, né, em palavras, em pequenas palavras, esse texto? Porque esse texto traz lições riquíssimas, né? Lições riquíssimas da vida diária, né? Do momento em que nós vivemos na condição de encarnados e desencarnados também. Isso está em nossa vida, está no nosso convívio. Então, teria muito para falar sobre isso, e eu acho que falar sobre isso em pequenas palavras fica assim até difícil. Eu não respondi a pessoa, não respondi logo, mas eu tirei o texto, eu digo: eu vou pegar esse texto e levar para uma palestra, porque isso aqui dá uma palestra, não é? Mas vamos dar início a uma pequena parte para que a gente possa compreender. Eu vou reler a parte para que a gente possa, em cada pequeno texto, a gente conversar sobre isso. Como uma camada de esmalte sobre um vaso de barro, os lábios amistosos podem ocultar um coração mau. Aqui que a gente já fala muita coisa aqui. Veja que traz uma simbologia, né, do vaso de barro, o vaso de barro cru, é o vaso de barro, né, na base, talvez não traga a beleza, né? Então, imaginamos que vamos, né, passar uma camada de esmalte sobre aquele barro, né? Mas os lábios amistosos podem ocultar um coração mau. O que quer dizer isso? Muitas pessoas são gentis, muitas pessoas podem sorrir, muitas pessoas podem representar, podem externar o que não sentem. Mas o coração está ali. O coração é que sente. Os sentimentos vêm da nossa alma. E os sentimentos fazem parte da nossa vida. Mesmo que a gente possa tentar enganar, mesmo que a gente possa tentar disfarçar, a gente não vai conseguir disfarçar. Porque um dia a gente se mostra. Ninguém consegue sustentar por muito tempo o mundo íntimo. A primeira contrariedade, a primeira dificuldade que a criatura enfrentar, a pessoa se mostra. Porque quando está tudo bem, é fácil a gente disfarçar. É fácil a gente tentar mostrar uma realidade que não condiz com os nossos sentimentos. Pelo menos aparentemente. Estamos vivendo no mundo visível. Porque no mundo invisível a gente não pode disfarçar. Ele vai dizer mais adiante. Porque no mundo visível a gente disfarça. A gente pode sorrir e tentar disfarçar para o outro que está tudo muito bem. Está
Talvez o outro não tenha uma percepção, não tenha uma sensibilidade, e ele não vai perceber. Quando falamos dessa sensibilidade, não estamos falando de mediunidade. Porque na realidade, quanto mais a gente se espiritualiza, quanto mais a gente penetra, né, nas questões espirituais, quanto mais a gente cresce espiritualmente, mais sensível a gente se torna. Mais sensível à visão espiritual. Mais sensível a gente se torna às questões do sentimento. Né? A gente começa a perceber, no contato com o outro, a gente começa a perceber a diferença pelo olhar. Né? Mas não é o olhar em si que fala. O olhar, ele está se mostrando, mas o que passa no olhar é a questão fluídica. É aquela questão que não está aos nossos olhos materiais, mas penetra em nossos poros perispirituais. Nós sentimos através desse corpo que faz a ligação com a alma. O perispírito, ele tem esse poder de transmitir. Então, através do nosso corpo perispiritual, a nossa alma vai sentir, porque nós estamos em contato com o mundo espiritual através do nosso corpo, não é? Que é semi-material. Tem matéria e tem a sensibilidade espiritual. Estamos nesse contato com o mundo espiritual através do nosso corpo espiritual. Os espíritos podem se comunicar conosco através, né, desse corpo espiritual. Né? Então, ele transmite, a gente sente o contato espiritual. E sentimento é algo, talvez, que não seja palpável materialmente, mas para os sensíveis, para os homens que já conseguem sentir, né? O mundo espiritual é bastante perceptível. É bastante perceptível. E mesmo que a gente não veja, a gente vai sentir. Mesmo que a gente não veja o homem odiento, o disfarce, a gente vai sentir através desse corpo espiritual. Então a gente vai sentir, talvez a gente não vá conseguir perceber que algo que a gente está sentindo vem daquilo. A pessoa que não estuda, a pessoa que não se espiritualiza, o conhecimento espírita favorece essas sensações. Porque a partir do momento que a gente conhece e a gente vive, não é? Vive o bem, a gente vai mudando de vibração. A gente vai saindo daquela faixa infeliz e vai entrando nas faixas mais sutis. A gente vai obtendo, né, o mérito de ter um contato com espíritos mais felizes. E quem consegue ter esse contato com espíritos mais felizes sente a diferença da aproximação do bem e da aproximação do mal. Mesmo que eu não saiba detectar, mesmo que eu não saiba perceber, eu vou passar mal. Eu vou sentir, né, no meu corpo físico. Eu vou sentir, porque o homem sente no corpo físico. Tudo isso que nós sentimos, muitas situações da vida que nos trazem desconforto orgânico, não é? Tem tudo a ver com questões espirituais. Só tem a ver. Porque os problemas que nós temos de doença é inerente a essa situação. É inerente aos maus pensamentos, aos maus sentimentos. É estar sorrindo com os lábios, mas está com o coração odiento, com a vibração de ódio, desejando mal aos nossos irmãos. Aí ele continua. Quem odeia, disfarça as suas intenções com os lábios, mas o coração abriga a falsidade. Então o coração fala. O coração fala. E a gente, cada vez mais, a gente precisa estar perceptível a isso, estar aprendendo sobre isso, para que a gente perceba isso.
Por que é preciso que a gente perceba para ver quem é falso? Não, porque muitas vezes nós somos também falsos, né? É preciso que a gente perceba para que a gente não seja falso, para que a gente entenda que pensar mal, sentir mal faz mal, não só a nós, como as criaturas que convivem conosco. Precisamos saber disso para quê? Para saber que os maus sentimentos que alimentamos em nós impregna o ambiente que nós vivemos. E que esses sentimentos fazem parte, esses maus sentimentos fazem parte deste orbe que nós habitamos, que é o mundo de provas e o mundo de expiação, mas que nós estamos num processo de mudança e isso vai mudar na Terra. E nós precisamos fazer parte dessa mudança. Nós, como espíritas, precisamos saber disso para que nós possamos fazer diferente, para que nós possamos também higienizar o nosso planeta com os nossos sentimentos. Nós precisamos auxiliar a espiritualidade. E o auxílio nosso é mudando a nossa vibração, mudando esse conceito, não é, de doença, acreditando que a doença está fora de nós, quando a doença está dentro de nós. Então, um coração amoroso, ele vai exalar amor. Ele vai exalar amor e, logicamente, uma criatura espiritualizada, ela vai adoecer muito menos. Logicamente que ela está no mundo de provas e expiações, né? Ela vai sofrer a carga, porque ela vai sofrer. Então, quanto mais nós nos espiritualizamos, mais nós sentimos as vibrações ruins, porque nós não estamos acostumados a essas vibrações ruins. Um coração sensível, uma alma boa, ela sente muito o peso das vibrações doentes. Muito. Ela sente muito. Por isso que o homem de bem, ele sofre na Terra. Ele sofre porque ele não está habituado a pensar e sentir mal. As suas vibrações são vibrações superiores. Superiores aos homens da Terra. Então, sempre que ele entra num ambiente, né, onde pessoas vibram mal, onde pessoas sentem mal, onde pessoas desejam o mal, ele vai sair carregado daquelas vibrações doentes. Só que um homem de bem não vai conviver com aquela vibração, porque aquela vibração não é inerente à sua pessoa. Ele vai sentir naquele momento que ele adentrar aquele ambiente, ele vai sentir um peso, ele vai sentir a carga, ele vai sentir através do seu perispírito físico, ele vai sentir no seu corpo físico aquelas vibrações, mas ele saindo daquela vibração, ele vai se recompor. Ele vai se recompor através da oração, através dos bons pensamentos, Por isso que nós, instalados no ambiente psíquico denso, nós adoecemos. Por isso que é muito perigoso, por isso que falamos dos processos obsessivos, que é muito perigoso esses convívios que ocorrem com pessoas que desejam muito mal ao próximo, porque essas pessoas, elas impregnam o ambiente. E quando é direcionado a nós sentimos a carga, e muitas vezes através de doenças físicas. São dores físicas e que muitas vezes não são descobertas, não tem diagnóstico médico, porque essas doenças vêm da alma, são doenças espirituais, né? Logicamente, chegando com o tempo, os médicos vão descobrindo, vão dando nomes às doenças, logicamente, vão atenuando os males através de medicamentos, mas deveríamos buscar a prevenção real. A prevenção real é os bons sentimentos. Hoje já existem estudos sobre isso, que o pensamento faz muito mal, mas os maus pensamentos vêm de onde? Os maus pensamentos vêm dos nossos sentimentos, da nossa alma. Então precisamos não só tentar coibir o mau pensamento, porque muitas vezes não conseguimos coibir o mau pensamento, porque o mau pensamento não é só nosso, vem do externo. Mas os maus pensamentos que vêm do exterior
vem muitas vezes em concordância com o mundo interior. Porque o mau espírito, ele pode jogar um mau pensamento e o encarnado concordar. E aí? Vai haver o quê? Uma afinidade. E aí, quando ocorre uma afinidade, fica muito mais difícil para se dissolver essa afinidade. Fica difícil, porque você encontrou uma concordância de pensamento. Por isso que temos que ter muito cuidado com quem escolhemos a estar conosco. Quando falamos de amigos, não falamos só de amigos encarnados, não, que muitas vezes nos faz mal. Falamos de amigos desencarnados que nós escolhemos, porque o nosso mundo íntimo está mal, está com as vibrações doentes. Então precisamos pensar, precisamos refletir como é que está o nosso coração, como é que está o nosso sentimento. Então ele continua: quem odeia disfarça as suas intenções com os lábios, mas no coração abriga a falsidade. Continuando: embora a sua conversa seja mansa, não acredite nele. Aí a gente precisa ter, pois o seu coração está cheio de maldade. Porque muitas vezes ocorrem as advertências, o cuidado que temos que ter com as aparências. Temos que ter esse cuidado. Jesus já prevenia sobre isso. João nos fala sobre isso. Não creiais em todos os espíritos. Verificai se são de Deus. Se a espiritualidade está mandando a gente ter cuidado com os espíritos, estamos falando de espíritos encarnados ou não, estamos falando de espírito encarnado. Porque os espíritos encarnados também têm companhias espirituais desencarnadas. De conformidade, o alimento que nós alimentamos, nós estamos atraindo do mundo invisível. Se nós somos falsos, se nós somos hipócritas, falando de falsidade, a falsidade é exatamente a hipocrisia que Jesus falava. Jesus, quando se dirigia aos fariseus, ele falava de hipócrita, dos falsos profetas. E se nós nos comportamos como falsos profetas, se temos um comportamento que não condiz com a nossa realidade espiritual, se não trabalhamos o nosso mundo íntimo, nós seremos falsos profetas. Se nós mentimos diante da realidade, dos fatos, se nós não buscamos a justiça e o amor, se nós não praticamos a caridade, quando falamos da caridade, é a caridade moral, que é a caridade mais difícil de ser praticada, é a caridade do convívio social, é essa caridade que nos vai fazer muito bem. Porque são essas obras que precisamos fazer. Obras externas, obras materiais, é muito mais fácil de ser feito. Porque o homem de bem, ele faz essas obras materiais de maneira muito fácil. Mas muitas pessoas se disfarçam com essas obras materiais, mas trazem o coração cheio de maldade. É muito fácil a gente fazer uma obra caritativa, não é? Para mostrar às pessoas que somos bons, ou com interesses ocultos, não é? Mas não pomos o pé lá para cuidar da obra. Difícil é cuidar da obra. Porque muitas vezes fazemos monumentos materiais, mas o cuidado que precisamos ter, que é o que mais importa, é a obra. Porque montando, poderíamos montar uma creche muito bacana, muito bonita, porque quando estamos dinheiro a gente pode fazer isso. A gente compra uma casa com um terreno, prepara uma casa muito bonita, bota pessoas para trabalhar, contrata pessoas competentes, materialmente falando, que é fácil contratar, né? E o amor. Aí coloca as pessoas para cuidarem de pessoas. Pessoas não precisam só de obras materiais, pessoas precisam muito mais de sentimento, de amor. Como cuidar de crianças só com a comida, com o alimento material? Como educar uma criança sem um alimento espiritual, sem um sentimento, sem a educação da base? Não pode. Não podemos pedir a terceiras pessoas que cuidem dos nossos filhos. Porque quem vai cuidar do filho bem é a mãe. Porque foi ela que foi encarregada de cuidar da criança. Então, se temos preparo para fazer um monumento como esse, precisamos pensar que a base essencial é estarmos lá, é botar a mão na charrua, é nós fazermos o que é preciso fazer, é nós cuidarmos, é nós termos interesse pela obra. Precisamos ter um interesse, e interesse tem que ter sentimento. Não podemos fazer nada na vida sem sentimento. A nossa profissão,
quando bem escolhida, é a profissão que fazemos com sentimento, com amor. Tudo sai bem feito. Um bom profissional realiza tudo por amor, porque todas as profissões servem ao próximo. Todas. Pense em todas as profissões. Todas servem ao próximo. Poderíamos pensar, não, só a medicina, só a enfermagem, só o professor. Não. Todos servem para o outro. Porque se existe aquela profissão, é porque ela tem valia. Ela tem um valor suficiente para fazer o bem. Onde nós estivermos, nós podemos fazer o bem. Em todas as profissões, nós podemos fazer a diferença. Está aí a maneira que eu faço. Se eu não gosto daquilo, eu vou fazer mal feito. Eu vou fazer por dinheiro. Eu vou fazer por interesse pessoal. Não vou ser um bom profissional. Por isso que eu sempre disse às minhas filhas, eu nunca me preocupei com dinheiro. Nunca me preocupei. Eu me preocupo de educar minhas filhas para que sejam pessoas de bem. Isso eu me preocupo muito. Então não procure a profissão que lhe dê dinheiro, que lhe dê status, que lhe dê nada. Procure a profissão que estiver no seu coração. Que você tenha aptidão e vá fazer por puro amor. Porque você vai fazer tanto recebendo dinheiro, como sem receber dinheiro. Porque não precisa, né? Não precisa eu ter tanto dinheiro na vida e não ter dignidade. E não ter sentimento algum. Então qualquer profissão a gente pode fazer o bem. Porque tudo mais vem de acréscimo para nós. Tudo mais vem de acréscimo. Então qualquer lugar onde estejamos, nós podemos fazer diferente. Nós podemos transformar. E para transformar temos que ter bons sentimentos. E é isso que o Espiritismo nos ensina. É isso que o Espiritismo nos convida a mudarmos a conexão, a mudarmos a sintonia. E à medida que a gente progride espiritualmente, as nossas companhias espirituais vão se transformando. Os maus vão se afastando, porque os maus não têm interesse nisso. Os maus querem o quê? Querem a bagunça, querem a mediocridade, querem o interesse, querem o egoísmo, querem a vaidade, o orgulho. Então, a partir do momento que a gente muda de vibração, eles se afastam naturalmente. Eles se afastando, os bons chegam perto de nós. E precisamos disso. Aí ele continua, não acredite nele. Porque essas pessoas se disfarçam com um sorriso, com um abracinho, com um aperto de mão. Mas muitas vezes o coração não está em conexão com o exterior, com o mundo exterior. Porque muitas vezes os interesses da vida, né, faz com que as pessoas se aproximem de nós com um ar de bondade, com elogios, com bajulações, mas na realidade por trás tem um interesse pessoal. A criatura está movida pela vaidade, pelo orgulho. Quando falamos de bajulação, quando falamos dessas questões, é preciso a gente saber, estar integrado com o que seja isso. Porque muitas vezes a gente fala sobre isso e as pessoas dizem, então não pode se elogiar absolutamente nada, isso não tem nada a ver com isso. Aí as pessoas acreditam que tem que menosprezar o trabalho do outro, de forma alguma. O que é bem feito é bem feito. O que é bem feito, a gente incentiva. Incentivo, ele não vem com sentimento de interesse. Bajulação é diferente. Porque quando a gente elogia algo na intenção de obter algo, é bajulação. Mas quando a gente faz aquilo porque o trabalho foi bem feito, a gente quer incentivar para que aquela criatura continue, persevere no bem, é completamente diferente. Então, a gente precisa estar ciente da situação. Porque muitas vezes a pessoa diz assim, é vaidade. Não, você divulgar o seu trabalho é vaidade, você precisa divulgar o seu trabalho. Se você é um profissional, você tem que fazer a divulgação do seu trabalho. Você vai esconder o trabalho que você vai, como é que você vai ser um profissional? Como é que você vai mostrar a obra? Como é que o Espiritismo precisa de uma divulgação para que as pessoas conheçam a grandeza do Espiritismo? Só que as pessoas que divulgam o Espiritismo deveriam saber que é o Espiritismo que devemos divulgar, não a nossa personalidade. Porque quem trabalha diante de uma obra como essa tem que se esconder para que mostre o que é preciso mostrar.
Porque nós não somos nada. Nós somos necessitados. Nós estamos no Espiritismo justamente para ter o merecimento de um trabalho que foi nos fornecido para o nosso engrandecimento espiritual, não para o nosso engrandecimento material, não para obter aplauso dos homens. Isso não é interesse nosso. Sabe por que não é interesse? Porque a realidade espiritual vai aparecer para todos nós. Porque os bons espíritos não concordam com o homem vaidoso. Os bons espíritos se afastam do homem vaidoso. E como realizarmos um trabalho correto, um trabalho digno, um trabalho que tenha o merecimento e o mérito da companhia dos bons, quando nós exaltamos a nossa personalidade. Nós saberemos que os bons vão se afastar. Os bons se afastando, os espíritos dos falsos profetas se aproximam. E aí é o prejuízo à obra. E nós, causando prejuízo à obra, causamos prejuízo a nós mesmos, a nossa própria evolução espiritual. Quem causa prejuízo à obra como o Espiritismo está acarretando débitos gravíssimos para o futuro. Muito grave quem prejudica a obra como o Espiritismo. Porque o Espiritismo é presidido por Jesus. O Espiritismo é uma obra digna, que foi trazida pelos Espíritos superiores com muito empenho, com muita devoção, com trabalho e suor de muitos homens de bem que vieram à Terra e que se empenharam de divulgar corretamente essa obra. E ai daquele que desprezar uma obra como essa. Eu adoro falar do Espiritismo, porque falar do Espiritismo é empolgante, é delicioso, mas é delicioso para quem ama o Espiritismo. E só ama o Espiritismo quem procura se esforçar para vivenciar os postulados espíritas. Quem não se esforça para praticar o bem, dificilmente consegue amar uma obra como essa. Porque é uma grandeza que está acima de nós. É algo tão grande que a gente não consegue alcançar a beleza. Somos como que aqueles homens na época de Jesus, porque Jesus falava aqueles homens, mas fala para os homens de hoje. Ouvem, mas não ouvem. Veem, mas não veem. Por quê? Porque estão ali escutando, mas não está absorvendo, não está penetrando no coração. Então Jesus mesmo já dizia, não acredite nele. Jesus dizia, falsos profetas. Porque hoje aparecerão muitos falsos profetas e a gente precisa ter muito cuidado sobre isso, para que a gente não se deixe levar com essas falsas aparências. E seu coração está cheio de maldade, ele continua. Ele pode fingir e esconder o seu ódio, mas a sua maldade será exposta em público. O que quer dizer isso? A sua maldade será exposta em público. Não tem como enganar. Ele pode enganar até por um tempo, mas a sua realidade íntima está com ele. As suas companhias espirituais estão com ele. Quando voltar para a realidade espiritual, ele vai se apresentar tal qual ele é. E sua realidade é fato. A sua vida dentro da lei de ação e reação vai surgir as consequências dos seus sentimentos. Porque não temos como fugir da verdade. Mesmo que a gente esconda, vai surgir através de várias situações em nossas vidas. As dificuldades, as doenças, os problemas, né? Tudo isso surge como consequência da nossa maldade interior. E muitas vezes a gente diz, mas a gente não fez nada, pensou muito mal, desejou muito mal, guardou muito rancor, muito ódio, muita ira, julgou muito, criticou muito. Tudo isso são ações, tudo isso são fatos, que não foram concretizados exteriormente, mas são concretizados. Porque nós não fizemos, talvez, porque não teve a ocasião de fazer, mas nós queríamos que acontecesse, nós desejamos que acontecesse. Então, aconteceu. É um fato, são os escândalos silenciosos que ninguém viu, mas a justiça de Deus está vindo. Nós precisamos pensar muito bem nisso. Precisamos trabalhar o nosso mundo íntimo. Precisamos sair da aparência, arrancar essas máscaras e nos apresentarmos tal qual nós somos, de forma simples, tranquila, sem medo de se apresentar, porque nós somos imperfeitos.
Não tem medo de se mostrar imperfeito. Por que queremos mostrar algo que não possuímos? Para que fingirmos tanto? Ah, porque eu sou espírito, mas o espírito precisa ser perfeito. Quem aqui diz que o espírito precisa ser perfeito? Isso é mentira. Nós precisamos é nos esforçar para melhorar. Não mantermos uma aparência dizendo que somos quando não somos, fingindo a realidade. Porque ali na esquina a gente vai se encontrar com as pessoas. Ali, mais acolá, alguém vai nos ver. Não tem como esconder. Ou alguém vai nos irritar, vai pisar no nosso carro e a gente vai se mostrar. Não tem como esconder por muito tempo. A gente cai. A máscara um dia cai. E a máscara interior fere muito a nossa alma. A gente vive irado. A gente vive irritado. A gente vive fora da estação divina. A gente vive sem paz interior. Isso não é vida. Isso não é vida. Por isso que a gente precisa voltar para nós. Por isso que a gente precisa mergulhar dentro de nós, estar integrado com o nosso espírito. Somos espíritos imortais. Somos filhos de Deus. Precisamos estar em conexão com o Pai. Não podemos fugir do Pai. Nós somos criação dele. Nós fazemos parte dessa divindade. Precisamos estar integrados com esse sentimento de amor, só assim somos felizes. Não tem como ser feliz desintegrado da paternidade divina. Não tem. Por isso que precisamos estar em conexão com Ele. E é sentimento, é através do amor, é através daqui, da nossa alma que a gente se integra com Deus. Então a gente precisa deixar um pouquinho de lado as formalidades. Não estou dizendo com isso que a gente precisa ser grosso, não. Porque as pessoas entendem tudo ao pé da letra, entendem tudo de forma errada. A criatura diz para eu ser honesta. E como eu sou uma pessoa muito agressiva, eu vou estar para fora. De forma alguma, muito pelo contrário. A gente está buscando justamente a afabilidade. A gente tem que buscar o nosso eu divino. Não externar a nossa ira, o nosso ódio, não. É a gente trabalhar, é perceber como estamos. Para que a partir do momento que a gente perceba como a gente está, a gente perceber que a gente não está bem, a gente admitir que a gente não está bem e a gente querer mudar. É diferente. É diferente de a gente ir soltando por aí a nossa ira e contagiando o planeta com o nosso ódio. Não é isso? Não é expor o nosso ódio. É tentar trabalhar o nosso interior. É essa a tarefa de todos nós e como conhecimento do Espírito nós podemos fazer isso com muita facilidade, porque temos o conhecimento e sabemos que temos a ajuda dos bons espíritos, porque quando a gente quer, os bons ajudam. E como ajudam? Gente, a gente não está à mercê dos maus, não. A gente está com os maus por escolha nossa, mas a gente, a partir do momento que quer sair junto dos maus, os bons vão nos ajudar. E como nos ajudam?